Esse medo de repetir as coisas do passado, momentos do passado, dores do passado, realidade do passado, tem alterado muito o presente e o futuro de muitas e muitas pessoas. Nós estamos em uma constante luta, uma batalha por uma conquista de territórios. E todas as vezes que algo nos vence, esse algo acaba tendo poder, autoridade sobre as nossas vidas. Uma pessoa que cede a um vício, a uma determinada prática, quando ela perde essa batalha, automaticamente, o álcool, drogas, imoralidade, a mentira, o engano, acaba tendo autoridade sobre essa pessoa. Quando Golias propôs aquele desafio a todo o exército de Saul, ele disse o seguinte: se nós vencermos vocês, vocês se tornarão os nossos escravos. Muitos, por não ter lutado da forma certa, muitas vezes por questão de oscilações, inconstância, acabaram se tornando escravos de muitos problemas. E entre eles, um dos maiores inimigos do homem é o espírito do medo. Quando nós falamos do medo, nós estamos falando da antifé. O medo é exatamente o oposto da fé. O medo é tudo aquilo que a fé não é. O medo traz aquilo que a fé não traz. O medo nos torna escravos da mesma realidade. Existem pessoas que têm o medo da perda. Existem pessoas que têm medo do futuro. Existem pessoas que têm medo de não prosperar. Existem pessoas que têm medo de N situações e, no caso de muitos, de repetir histórias que aconteceram no passado. E a história de Jó nos fala muito sobre isso. O que eu temia me aconteceu. O que eu receava veio sobre mim. Então, a partir do momento que o medo domina, o medo, ele interfere diretamente na nossa capacidade de ação, reação, ele interfere diretamente em todas as nossas decisões. Esse medo de repetir as coisas do passado, momentos do passado, dores do passado, realidade do passado, tem alterado muito o presente e o futuro de muitas e muitas pessoas. Olha o que está escrito aqui no livro de Romanos 8, versículo 38. E estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, repita comigo por favor, nada, em toda a criação, jamais, de novo, jamais, poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o tipo de texto, o tipo de passagem, que nos enche de grande alegria. Nada, absolutamente nada, tem poder para nos separar do amor do Senhor. Nem anjos, nem demônios, nem profundidade, nem altura, nem o que eu vivo agora, nem o que eu vivo no futuro. Absolutamente nada tem poder para nos afastar do amor do Senhor. Mas olha o que diz, no meio desse versículo, esse meio do trecho aqui, na NVI, repita comigo, nem o presente, nem o futuro. De novo, nem o presente, nem o futuro. Perceba que o passado nem é tratado como um problema. O passado não é nem tratado como um desafio. O passado não é nem colocado
como uma barreira que nos impede de viver uma grande vida. Aqui nós estamos falando de batalhas no presente momento e batalhas que estão por vir. Já parou para pensar que o passado nada mais é do que um conjunto de memórias, emoções e sentimentos? E muitos não estão vivendo uma grande vida por conta de memórias, emoções e sentimentos, por conta de lembranças. Nós não estamos falando de algo concreto, de um problema específico, nós estamos falando de memórias, de lembranças, de recordações, que geram sentimentos e pensamentos que alteram as nossas escolhas no agora. Já parou para pensar que você está perdendo muitas vezes as suas batalhas por algo que nem palpável é? Lembranças, memórias, coisas que já ficaram no passado. Muitos têm um medo tão grande, de repetir o que aconteceu lá atrás, que acabam não dando o seu melhor aqui no presente momento. José foi um grande homem, um homem de grande poder, um homem com uma influência muito grande, um homem que passou por cada processo, cada momento, cada luta, cada desafio, com muita excelência. José foi rejeitado pelos seus irmãos, foi traído por eles, mas isso não o impediu de ir crescendo. Ele foi crescendo, ele foi avançando. Mas existe uma história que é contada em paralelo com a história de José. José crescia, os seus familiares estavam presos ao passado. José avançava e os seus familiares prestes a passar por um momento de grande dificuldade por conta do período de vacas magras. Para quem se recorda, Jacó tinha um afeto, um carinho diferenciado por José, justamente porque José nasceu na sua velhice. E em uma determinada oportunidade, Jacó entregou um presente a José, uma linda capa. Isso já desencadeou um sentimento muito negativo nos seus irmãos. E foi nessa oportunidade que eles tramaram toda uma situação, arquitetaram todo um esquema para prejudicar José. Olha o que está escrito aqui no livro de Gênesis 37. Enviaram a linda túnica para o pai, com a seguinte mensagem: veja o que encontramos, não é a túnica do seu filho? O pai a reconheceu de imediato e disse: sim, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado. Com certeza José morreu despedaçado. Todos os filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele recusava ser consolado e dizia: vamos juntos, repita comigo por favor: vou ficar de luto pelo meu filho até o dia que eu morrer. E continuou chorando pelo seu filho. Isso foi muito doloroso para Jacó, justamente porque ele tinha um carinho muito grande pelo seu filho. Mas perceba a expressão que esse homem usou: eu vou ficar de luto até o último dia da minha vida, eu vou ficar de luto até eu morrer. Essa passagem deixa muito claro que uma pessoa, ela só vai ser levantada se ela quiser, porque pode vir pessoas de todos os lugares, pastores, bispos, a bispa, pessoas querendo o seu bem, familiares. Se você se recusa a se levantar, se você se recusa a ser ajudado, você vai continuar nessa fase, neste momento, nesse luto eterno, nesse momento de lamento. Quando uma pessoa não quer, não adianta. Você pode oferecer toda a ajuda possível, mas ela decide: eu quero ficar nessa condição. Aqui nós vemos filhos que tentaram de todas as formas possíveis consolar o seu pai, mas ele sentou em cima e disse: eu não vou parar, eu vou chorar, eu vou ficar de luto, eu vou ficar nessa fase do lamento até o último dia da minha vida. E existem pessoas vivendo exatamente isso, um luto eterno, não conseguem superar algumas coisas,
não conseguem abandonar memórias, lembranças, não conseguem deixar de lado acontecimentos do passado. Foi doloroso para Jacó? Foi. Em nenhum momento foi dito que não iria doer. Em nenhum momento foi dito que passar por momentos difíceis seria algo simples. Mas nós temos graça para vencer esse tipo de sentimento. Porque aqui nós vemos um homem que literalmente por essa postura estava parando toda a sua vida. Por mais trágico, por mais complicado, por mais difícil, por mais doloroso que seja um determinado acontecimento, repita comigo por favor, eu não posso, vamos juntos, eu não posso parar a minha vida, eu tenho que continuar. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, eu não posso parar a minha vida, eu tenho que continuar dando os meus passos, eu tenho que continuar seguindo, eu tenho que vencer esse luto. E o tempo foi se passando, e José foi crescendo, e esse homem de luto. José, ele passou por um momento doloroso, ele foi rejeitado, ele foi traído, mas ele não parou a vida por conta disso. Se eu perguntasse para você, você acredita que José sentiu uma profunda tristeza dentro daquele buraco? Com certeza. A Bíblia não descreve, mas ele deve ter chorado lá dentro. Imagine que atitude agressiva, insana, louca, os seus próprios irmãos pegando você e jogando dentro de um buraco, que a Bíblia descreve como vazio e sem água. Sem alimento, sem água, absolutamente nada, sozinho. Porém, vida que segue. O buraco foi o passageiro. Ele queria ter passado pelo buraco? Provavelmente não, mas ele passou. Ele não ficou, ele passou. E ele saiu daquele buraco, e se existia qualquer possibilidade dele carregar sentimentos negativos, angústias, tristeza, tudo isso ficou no buraco, só ele saiu. O tempo foi passando, José foi crescendo, até que ele chegou na posição mais alta, na posição mais relevante do governo do Egito. Nisso, Faraó teve um sonho, e nesse sonho, ninguém teve a capacidade de interpretar, de trazer o significado daquele sonho, mas José pôde. E olha o que diz aqui: assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Se Jacó já estava enfrentando a batalha da perda, se ele estacionou nessa batalha, nessa luta, nós não podemos nos esquecer que as batalhas, elas não param. Quando você se prende em uma, é questão de tempo até que chegue a próxima. Por isso nós não podemos ficar estacionados em uma única luta. Aqui nós vemos um homem que já estava passando por uma luta interna muito grande, e agora ele recebe mais uma notícia de que fome vai chegar, é a dificuldade, é todo mundo passando por um momento extremamente complicado, de aflição. Então ele só estava acumulando dificuldades na vida dele. Gênesis 42. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou, repita comigo por favor, Jacó não deixou, eu continuo, que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Olha a marca que ficou. Todo o ocorrido com José deixou uma marca que gerava um medo muito grande dentro de Jacó. Quando Jacó viu que não tinha o que pudesse ser feito, ele enviou seus filhos: desçam até o Egito, comprem suprimentos, tragam comida, tragam alimento, traga tudo aquilo que vocês puderem. Mas ele disse: o seu irmão Benjamim não vai com vocês. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José já tinha identificado os seus irmãos,
Mas ele agiu como se não tivesse, como se não o conhecesse. E ele começou a questionar, ele começou a dizer: vocês são espiões, o que vocês vieram fazer aqui? Vocês vieram analisar toda a nossa terra, vocês vieram de alguma forma se beneficiar. E eles diziam: não somos espiões, nós estamos aqui porque nós precisamos, o nosso pai nos enviou, nós precisamos de suprimento, nós precisamos de alimento. No 13 diz assim: e eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. Mas José lhe continuava insistindo que eram espiões. Mas há uma forma, palavras de José, mas há uma forma de verificar sua história. Juro pela vida do faraó que vocês só deixarão o Egito quando seu irmão mais novo vier para cá. Se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Em seguida, José deu a ordem para que enchessem de trigo suas bagagens e devolvessem a prata de cada um deles, colocando-as nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Chegaram à casa de seu pai, Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera. Eles contaram tudo a Jacó, desde o tratamento inicial, desde a desconfiança, e depois toda a forma que eles foram beneficiados, porque eles chegaram comprando o alimento, mas José colocou todo o dinheiro de volta, eles não tinham visto. Perceba que já existia indícios de algo diferente, já tinha relatos de que o tempo não seria igual. Mas olha a resposta do pai. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês, seu irmão está morto e ele é o único que resta. Olha como o medo de repetir a história trava. Jacó estava segurando Benjamim, porque ele estava traumatizado. E o ser humano, ele traumatiza muito fácil. Ele traumatiza muito rapidamente, desde coisas mais simples a coisas mais complexas. Existem pessoas que passaram por falência no passado e hoje não conseguem dar um passo mais ousado por medo de repetir essa mesma história. Existem pessoas que foram traídas no passado e não têm coragem de se lançar por completo em um novo relacionamento, com medo de serem traídas novamente. Existem pessoas que perderam dinheiro no passado, e por conta disso desenvolveram uma mentalidade de escassez tão grande, por medo de perder o dinheiro novamente. Quer ver um negócio muito simples? Olha como o ser humano, e se você identificar algo na sua vida, faça essa comparação. Qual que é a ordem cronológica das nossas reuniões? Quem sobe aqui, cumprimenta, nós entramos no louvor inicial, nós oramos, louvamos novamente e vamos para a palavra, correto? Em uma determinada reunião, eu estava aqui na frente e o primeiro louvor começou. De fato, eu não me lembro o que me fez sair de dentro da nave. Não lembro se alguém me chamou, precisaram de mim para alguma coisa, não lembro, até porque não foi isso que me marcou, foi o que veio depois que me marcou. Eu acredito que eu fiquei perto de uns 10 minutos resolvendo seja lá o que for. Quando eu voltei, e o louvor acabou, na minha cabeça, já era o segundo louvor. E o que eu fiz? E o bispo estava entrando na oração. Isso na hora, eu já fiquei sem graça. Muito sem graça, por sinal. Porque eu bati palma, eu vi que ninguém me acompanhou. Eu olhei para o lado. Na reunião seguinte,
Louvor inicial, oração, louvor. No momento de dar as palmas, eu hesitei. Eu não bati. Mas foi na reunião seguinte. Por quê? Ficou a marca da vergonha que eu tinha passado anteriormente. Perceba que em algo muito simples, muito esdrúxulo, me roubou a convicção em algo que eu sabia que era certo, que estava no momento certo. Trazendo isso para as coisas mais complexas da vida. Quantos e quantos não viveram experiências terríveis no passado? Agora já estão vivendo em um momento completamente diferente. É um novo você, é uma nova pessoa junto do seu lado, é um novo cenário, é uma nova trama, é uma nova história. Você sabe que é a coisa certa a ser feita, é o momento certo, você não precisa se sentir intimidado, mas você hesita. Eu já vi pessoas que foram mandadas embora do seu trabalho, repentinamente, e passaram por experiências várias como essa, quando elas tinham oportunidade de pedir uma oportunidade de emprego para alguém, elas hesitavam, com medo de ouvir um não, com medo de uma resposta negativa. Eu já vi pessoas, literalmente, entrarem em um relacionamento com muitas reservas, e para quem é casado sabe, entrou com reservas vai dar errado, ou você se entrega ou não vai fluir, por conta de mentiras que foram contadas no passado, por conta de acontecimentos, adultérios, traições, por conta de engano, por conta de falsidade, e acabam não se entregando por completo agora, e o que tinha tudo para dar certo agora, também dá errado, por conta de uma marca do passado. Aqui nós vemos uma família, que estava passando por um momento, onde estava entrando uma crise, que pegaria todo mundo, e por conta de algo passado, essa dívida, ou melhor, essa crise, teria tudo para destruir com essa família. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com a tristeza. Olha como o passado estava tendo poder sobre Jacó, e todas as vezes que o passado tiver poder sobre o nosso agora, nós vamos deixar de viver grandes coisas no presente momento. Em sinal de boa fé, José já tinha dado indícios de que as intenções e motivações dele eram as corretas, só que mesmo assim não foi o suficiente. Por isso, Isaías 43, versículo 18, esqueçam que se foi, não vivam no passado. Repita comigo, por favor, esqueçam que se foi, não vivam do passado, deixe o passado ir, deixe ele ir embora. Quantos foram boicotados no passado, e por conta desse boicote, hoje não conseguem se arriscar em algo novo, não conseguem ser ousados, corajosos, inseguros, assim como a criança, quando por exemplo, ela cai de um determinado, seja skate, bicicleta, e ela não tem mais vontade de andar, porque ela fica com medo de cair de novo. Não, esse medo não pode existir. Eu me recordo, eu era bem novo, de uma oportunidade, que nós fomos visitar a minha avó, lá em Santos, cidade praiana. Eu era pequenininho, muito pequeno mesmo. E aí eu disse ao meu pai, pai, eu quero aprender a surfar. Olha as ideias. Aí ele comprou uma prancha que estava vendendo até lá, aquelas pranchas pequenininhas, sabe? No lugar de eu deitar em cima e aos poucos, falei, eu vou em pé, né? Vou de pé já vou me arriscar. Mas foi lindo o meu capote. Eu caí de cara, passei o nariz no chão, dei uma arranhada no meu nariz.
Pergunta se eu quis subir na prancha depois. Eu não quis. Sabe o que o meu pai disse? Se você vai surfar em alguma oportunidade, eu não sei, mas agora você vai subir nela de novo. Eu não sei o que vai acontecer. Se ano que vem, quando a gente voltar, você vai estar com essa prancha, talvez ela já tenha sido doada, mas você vai subir nela de novo. Então, o ser humano, se ele não tiver uma convicção muito forte, não se encher das coisas certas, ele permite que o seu passado roube o seu presente e automaticamente altere o seu futuro. Eu conversei com uma pessoa alguns meses atrás, e ela está passando por um momento profissional, financeiro muito complicado. E eu disse para ela, mas não tem como fazer isso diferente? E ele falou, tem. E eu falei, por que você não faz? Ele falou, porque lá atrás eu fiz algo e deu errado e eu não consigo, porque na minha cabeça vai dar errado. Na minha cabeça eu sei que se eu tentar vai dar errado. Na minha cabeça eu sei que se eu me arriscar a fazer um pouquinho diferente, vai dar errado. Existem pessoas que por um histórico muito grande de nãos, não conseguem ser ousados num pedido. Existem pessoas porque foram prejudicadas em um determinado lugar, quando você foi colocado numa posição mais alta, hoje correm, têm medo da posição mais alta. Eu me recordo de uma história, de um rapaz que disse, que um dos momentos mais difíceis para ele, foi o momento em que ele foi promovido. Quando ele foi promovido, ali começou o declínio da vida dele, mas não tem nada a ver com a promoção, mas sim com as escolhas que ele fez na vida dele, mas na cabeça dele estava ligado à promoção. O que aconteceu? Todas as vezes que o patrão tentava promover ele, ele não aceitava. Ele ia ganhar mais, ele ia ter benefícios, mas ele não conseguia, ele não aceitava, ele dizia, não me sinto pronto, não quero, não, eu não quero. Passe para o A, para o B, para o C. Eu estou trazendo alguns exemplos muito pontuais, mas leve isso para a sua vida. O que hoje você consegue identificar que por conta de uma experiência passada, você não consegue romper aqui no presente momento? O que deu errado? Qual que foi o projeto que lá atrás deu errado e hoje você não consegue se arriscar em um grande projeto? Qual foi a dor que você sentiu lá atrás que te marcou de uma forma diferente? Para começar, estando aqui na presença do Senhor, você não é uma nova criatura? Sim ou não? Um novo começo, é o que está escrito no livro de Coríntios. Todo aquele que se une ao Messias, ao Senhor, a Cristo Jesus, tem a oportunidade de um recomeço. Todo mundo que se une ao Senhor, que escolhe o estilo de vida em Deus, tem a oportunidade de um recomeço. Um recomeço, repita comigo, é um novo começo, que gera um novo meio, que gera um novo fim. Um novo começo não é para você viver o mesmo fim. Um novo começo não é para você viver a mesma história. Um novo começo não é para você viver o mesmo resultado. Um novo começo, uma nova porta, uma nova oportunidade, não é para você repetir as mesmas coisas. Então não tenha medo. É impossível alguém ser uma pessoa nova, plantar diferente e colher a mesma coisa. Não tem como, e é uma cilada que o diabo prepara constantemente, é uma seta que ele joga na mente das pessoas constantemente. Vai acontecer o mesmo, vai acontecer de novo, você vai passar pela mesma coisa, você vai perder, você vai ser mandado embora, você vai chorar, as coisas vão dar errado, você vai ser prejudicado, você não vai ter ninguém para estar junto com você. Eu já vi profissionais que por experiência negativa com funcionários no passado, não conseguem mais contratar ninguém. Todo ser humano é igual? Deus não pode enviar as pessoas certas? Mas não conseguem.
E olha como são as coisas. O crescimento dessa empresa está diretamente ligado a um número de mão de obra maior. Precisa de mais gente, senão não produz mais, não vende mais. Então a prosperidade maior dessa pessoa está ligada a uma situação que ele está criando uma barreira. Não quero, não vou contratar ninguém. Por conta de acontecimentos negativos, muitos têm alterado o seu futuro para o pior. Gênesis 43, versículo 1. A fome no país, olha o que está escrito aí, era cada vez mais grave. Jacó estava parado no passado, e o problema só piorando. Jacó estava preso ao passado, o tempo não para, continua, e a dificuldade cada vez maior, e a dificuldade cada vez maior. Quando acabaram de comer todo o trigo que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos seus filhos, olha que ponto importante, que ponto interessante, quando acabaram de comer todo o trigo que tinham trazido, muitas vezes nós tentamos nos contentar com algumas coisas, mas é só uma questão de tempo para que apareça uma nova oportunidade, para que você tenha que lidar com aquele determinado assunto de novo. Nós achamos um jeitinho de solucionar, é um empréstimo, é uma determinada situação, é uma ajuda específica, mas é só questão de tempo para eu voltar ao mesmo estado, sem nada nas minhas mãos, e eu vou ter que lidar com aquela situação mais hora ou menos hora. Pessoas que muitas vezes sustentam o orgulho, não vou pedir perdão, mas precisa do perdão, tanto do ponto de vista espiritual, quanto para que você tenha uma nova oportunidade com tal pessoa. E ela fica segurando, e o momento da necessidade vai aparecer de novo. Claro que vai aparecer. Esses homens estavam passando por um período de crise, a crise estava instalada naquele lugar, era fome, era dificuldade, então aquele pouco alimento que eles tinham pegado na primeira vez ia acabar, eles teriam que voltar para aquela situação que confrontava com eles. Quantos não têm evitado esse confronto por muito tempo? Sabe que tem que lidar com determinado assunto, fazer determinada coisa, tomar determinada decisão, mas tenta dar aquele jeitinho e só vai afastando, não resolve o problema, só vai afastando o problema e o problema vai se aproximar de novo, e você tenta afastar, e o problema vem para se aproximar de novo, e o problema vai voltando, e você tenta, na hora que você vê, passaram-se muitos anos e você não conseguiu sair do lugar. Uma hora, o mantimento vai acabar. E o que você vai fazer quando aquela situação que te confronta chegar na tua frente de novo? Mas Jacó, ele não queria mudar de ideia. A marca se tornou tão profunda que ele não conseguia ter o posicionamento certo. Ele carregava o medo que muitos carregam de repetir a mesma história. E olha o que o seu filho Judá disse a ele. Se não tivéssemos perdido todo esse tempo, poderíamos ter ido e voltado 2 vezes. Se muitos não tivessem perdido tanto tempo por conta do medo do passado, já teriam renovado os seus sonhos e projetos pelo menos 1 vez, 2 vezes. Já teriam trocado de carro, já teriam trocado de casa, já teriam prosperado, já teriam crescido. Olha como somos nós, que atrasamos os grandes projetos que o Senhor tem para conosco. Muitas vezes, o que é tirado de você agora, está sendo preparado para que volte para você como uma grande solução na sua vida. Porque José foi isso, uma solução na vida de Jacó. Na verdade, para todo mundo, mas para Jacó inclusive. Se Jacó não tivesse perdido José, José não teria subido lá no trono, concorda? A vacas magras ia chegar, não ia? Ia ter como resolver o problema? Então percebam que existem dores agora, que ela não vem com o intuito de te fazer sofrer,
mas de te dar um alívio violento lá na frente. Existem negócios que nós deixamos de fazer agora, portas que são fechadas agora, não com o intuito de trazer caos para a sua vida, mas Deus sabe porque Ele permite muitas coisas. Lá na frente, literalmente o José, que fez Jacó chorar, a perda do José, fez Jacó sorrir, e muito. Só que nós vemos um homem que não conseguia ir além. Mas chega um momento que a ficha tem que cair. Tem que cair. Mais hora, menos hora, ela tem que cair. Fichas têm que, cortinas têm que ser abertas, escamas têm que cair. Olha o que diz aqui no versículo 11. Então o pai disse, o que está escrito ali? Leiam para mim, por favor. De novo e com mais força. Não existe outro jeito, eu preciso confrontar aquilo que eu temo. Não existe outro jeito. Olha a conclusão que ele chegou. Já que não tem outro caminho, vai ter que ser esse. E nós sabemos que não existe um outro jeito, eu tenho que passar. Só que nós tentamos nos convencer muitas vezes de que não, mas eu preciso. Então Israel, seu pai, lhe disse, se tem que ser assim, que seja. Quanto tempo duraria o período de vacas magras? 7 anos. Sabe quanto tempo já tinha se passado desde o início das vacas magras, nessa parte da história? 2 anos. 2 anos passando por esse apuro. 2 anos aflitos, preocupados se vai acabar, se não vai acabar, se vai ter, se não vai ter. 2 anos. Quando eles foram procurar Jacó, foi no início da dificuldade. Poderia ter sido resolvido no início, era para ser rápido. Mas porque não fizeram, 2 anos. Para muitos, 5 anos. 7 anos. 10 anos e você está esperando no quê? Para romper com isso, esquecer o passado e ir além. O que você está esperando? Parece que a minha vida não vai. Não, querido, você está 2 anos atrasado. Era para você estar comendo da comida de José, do faraó, há 2 anos atrás. No caso de muitos, 5 anos atrás, 7 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Era para você estar desfrutando de uma vida melhor há muito, muito tempo, mas é você que está enrolando. É você que não consegue superar o passado. Repita comigo, por favor. Eu planto diferente, eu colho diferente. De novo, eu planto diferente, eu colho diferente. De novo, eu planto diferente, eu colho diferente. Se você está plantando diferente agora, se você é uma nova criatura, se você tem um outro posicionamento, uma outra mentalidade, se você fala diferente, se você frequenta outros lugares, se você abandonou, você não vai viver a mesma história. Não tem como, é impossível. Na matemática de Deus, tudo que o homem planta, ele não colhe? Planta diferente, colhe diferente, você não vai viver a mesma história. Então você não tem o que temer, seja ousado, corajoso, se arrisque. Aqui nós vemos uma família que não era para ter passado nem por um dia sequer. Ou no mínimo ter pegado só o início ali que se instalou a fome, e é o tempo da viagem para resolver. Era isso, era para ser rápido. Mas o pai estava traumatizado demais para entender isso. E você tem que colocar força para romper, não é fácil. Eu não falei para vocês que numa coisa besta eu hesitei em bater palma? Palma. Por isso você tem que ter convicção de quem você é e acima de tudo de quem está com você. Porque aí nada mais importa. Você não liga para opiniões, você não liga para acontecimentos, você não liga para o que vão falar, absolutamente nada. Você segue a tua vida. E na hora, graças a Deus, parece simples, mas Deus me deu discernimento. Sabe o que aconteceu na próxima oportunidade? Eu fui o primeiro e com muita coragem, com muita ousadia. Para romper. Perceba como
coisas que não deveriam ser um problema, acabam se tornando um problema muito maior do que nós imaginamos ou pensamos. Nada nos afasta do amor do Senhor, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro. O passado, esquece, deixa de lado. Por outro lado, se você não mudou quem você é e o que você faz, então você tem o que temer sim. Mas se você mudou, você não tem nada que temer, nada. Você está orando mais. Quem está orando mais do que o normal aqui? Levanta as mãos. Quem tem jejuado mais do que o normal em comparação a anos anteriores? Levanta as mãos. Você tem uma frequência maior na igreja. Você dizima, você oferta, tem obedecido. Quem aqui pode dizer que tem renunciado mais do que o normal, sacrificado mais do que em anos anteriores? Levanta as mãos, por favor. Olhe para a pessoa do seu lado, se possível, e diga para ela: uma colheita diferente é inevitável. Não tem como. Não tem como, é inevitável, não se pode evitar, não tem como. Você ora mais, você vive mais, você obedece mais, você vive mais. Você acredita mais, você vive mais. Você renuncia mais, você vive mais. Provérbios 4, versículo 25. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Arrebenta esse retrovisor. Para de olhar para o retrovisor. Para de olhar para o passado. Esquece. Apaga. Você está perdendo suas batalhas para memórias e lembranças. Como que você vai vencer uma crise? Como você vai vencer uma enfermidade? Como você vai vencer um problema conjugal se você perde para lembranças? Como? O seu foco tem que estar sempre na frente. Se coloquem de pé todos, por favor. Repete comigo, por favor. Os meus sonhos estão no meu futuro. A melhor fase da minha vida está no meu futuro. E o seu futuro não está ligado ao seu passado. O passado tornou você quem você é. Mas quando se trata de um posicionamento diferente, o futuro se torna totalmente independente do passado. Esquece. E essa já foi uma outra reunião que nós fizemos aqui. Só porque dói agora, só porque machuca agora, não quer dizer que será ruim para você no futuro. José representava para Jacó algo que ele queria muito, algo que ele tinha um amor, um apego, um cuidado, algo que ele desejou. E se o José de muitos, você acha que morreu? Você acha que alguns projetos morreram? Você acha que algumas coisas já deram errado? Mas paralelamente com a sua história, esse teu projeto já está caminhando, Deus já está trabalhando, só está esperando o momento certo de te entregar. Sabe aquilo que você desejou lá atrás, você quis, e porque não aconteceu até agora, veio aquele sentimento de que não tem como viver mais? Essa história deixa muito claro que isso não é assim que funciona. Pode ser aqui, eu não comecei falando, que nós íamos falar sobre uma história paralela com a de José, Jacó e José ao mesmo tempo? E se existe uma outra trama, uma outra história sendo contada paralela com a sua, e vai chegar um momento que vai se ligar as histórias. Aí você vai dizer: ah, senhor, o senhor foi muito espertinho, hein? Agora eu entendi. Agora fez sentido. Filipenses 3, versículo 13. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio. O prêmio está no futuro.
Vamos juntos, o prêmio está no futuro, não no passado. Olha o que aconteceu depois que Jacó se livrou do medo, o medo de repetir a história, e fez o certo. Quando se viram, no caso Jacó e José, caíram nos braços um do outro e choraram longamente de emoção. Sabe que choro é esse? É o choro da alegria. É o choro do, repita comigo, inacreditável. Literalmente o inacreditável estava acontecendo na frente deles. Sabe aquele tipo de situação que quando chega até você te comove, literalmente te emociona? Um dia ele chorou pelo luto. Naquela oportunidade, ele estava chorando de alegria. Um dia ele chorou a perda. No outro dia ele estava chorando uma restituição inacreditável. Porque pensa comigo, o processo de José, o período desde quando ele foi jogado no buraco até esse encontro, não foi um processo de meses. Foram vários anos. Já estava certo dentro de Jacó que José tinha morrido. Era uma certeza, era uma convicção. Mas não tinha morrido. Já pensou que loucura, que incrível? O que é você pensar que essa vida que você deseja já morreu, mas o Senhor vem e coloca no momento certo diante de você e você chora de emoção. Senhor, é inacreditável. Era um sonho. Eu me ver nessa realidade, ver minha família desse jeito, meu financeiro desse jeito, Senhor, era impossível, mas está aqui diante dos meus olhos. Ele chorou, ele se alegrou e ele tocou. Foi palpável. Gênesis 45. O Senhor morará na região de Gósen, e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos, ou seja, os 2 anos que nós falamos. E em Gósen eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais. Assim, vamos juntos por favor, assim não lhes faltará nada. Não era para ter faltado nada desde lá de trás. Mas quando ele fez o certo, aí já parou de faltar. Não existia mais escassez. José, Jacó, os irmãos foram morar na melhor região, próximos da sua família, sem faltar absolutamente nada. Olha como esse processo poderia ter sido acelerado, e muito. E sabe qual que é o portal que está sendo aberto para você hoje? A mesma coisa, aceleração de processos. Você pode não ter vivido lá, mas agora que você vai tomar a atitude certa, a decisão certa, você vai viver agora. Você pode ter pensado 2 vezes e não dar aqueles passos em nenhuma oportunidade, você vai dar o passo agora e você vai viver uma grande vida. Eu lhes darei, olha que lindo, olha, gente, eu vou falar porque eu me identifico muito com Jacó nessa passagem. Eu sei que eu poderia estar vivendo, tudo coopera, eu entendo. Só que muitas coisas poderiam ter sido diferentes na minha vida, há 4, 5, 6 anos atrás. Eu poderia ter acelerado muitos processos, mas por conta de medo, por conta de insegurança, eu lhes darei as melhores terras que há no Egito, e eles comerão o que este país produz de melhor. Você vai morar no melhor lugar, você vai comer do melhor, você vai estar junto em família, num período de crise. É um sonho, não é? É o poder de Deus na vida desses homens. E não se preocupem, outra parte maravilhosa. E não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles.
que você está tentando segurar, trazer para esse novo tempo que não cabe mais? Sendo que o Senhor diz, o melhor está ali na frente, não está lá atrás. Ai, mas eu vou perder. Não se preocupe com as perdas. O que o Senhor tem é muito maior, é muito melhor, é superior, é incomparável. Aqui nós vemos uma família vivendo uma restauração, uma restituição incrível. O que o Senhor tinha para Jacó era um futuro que não fosse igual ao seu passado. Deus tem planos de bem, não de mal. O Senhor tem projetos extraordinários com o seu povo, então não deixe seu passado retardar o teu futuro. O seu futuro não está ligado ao seu passado. Diga isso, o meu futuro não está ligado ao meu passado. De novo, o meu futuro não está ligado ao meu passado. Feche os seus olhos, por favor. O que te traumatizou? O que hoje foi, até hoje foi, uma marca negativa que você carregou? Que te afetou no presente momento e te impede de alcançar o seu potencial máximo? Quando uma palavra vem, ela vem carregada com a unção para você tomar a decisão necessária. Quando eu meditei nessa palavra a primeira vez, foi um descortinar de muitas coisas para mim. E eu não tenho dúvidas que foi para muitos. Para vocês que aqui estão e vocês que estão aqui na transmissão. Porque para muitos está faltando essa entrega certa. Entrega o teu Benjamim. Para de segurar o seu Benjamim. Não vai acontecer com o seu Benjamim o que aconteceu com o seu José. Não é a mesma história, não é o mesmo tempo. É um novo tempo, uma nova fase. Então eu gostaria que neste momento, você entrasse em oração e apresentasse ao Senhor quais foram as suas experiências passadas, que até hoje elas tiveram poder para te atrapalhar, para te atrasar no presente momento. Diga, fale, meu Deus, lá atrás eu ouvi tantos nãos que hoje eu não consigo pedir mais nada. Hoje eu não consigo pedir oportunidade. Hoje eu não consigo ir além, porque existe uma trava na minha mente que me faz acreditar que eu vou ouvir um novo não. Mas eu sei que o Senhor tem um sim para mim. Eu sei que o Senhor tem uma porta nova, maior e melhor. Eu sei que o Senhor tem uma história completamente diferente. O que aconteceu lá atrás? Lá atrás a tua empresa fechou e por conta disso você não tem coragem de abrir uma nova porta, de dar um passo mais ousado, corajoso. Não é a hora de você fechar uma nova porta, é a hora de você abrir algo novo, algo inédito, algo incomparável, algo maior e melhor. A sua experiência negativa foi sentimental, lá atrás você foi traído, lá atrás você sofreu, lá atrás você foi rejeitado. Não tenha medo, dê oportunidade à pessoa que Deus está querendo colocar no teu caminho, porque não vai ser igual, a história não vai se repetir. Deus tem um tempo diferente, então diga isso. Meu Deus, me ajude a romper, me ajude a romper, me ajude a romper. Eu não quero ficar preso a esse mesmo resultado, eu não quero ficar preso a esse mesmo padrão mental. Me ajude a romper, me ajude a romper. Eu não vou ser escravo daquilo que tem me vencido por muitos anos. Há muitos anos que eu tenho esse mesmo medo, há muitos anos que eu tenho essa mesma trava, mas declare, eu vou prevalecer sobre o medo não me domina, eu domino ele não tem autoridade sobre a minha vida, eu tenho autoridade sobre o medo, e eu tomo a decisão hoje de romper com tudo aquilo que um dia me travou. Hoje eu tomo a decisão de romper com tudo aquilo que um dia me escravizou. Não, eu não sou escravo do medo, eu não sou escravo dessa realidade, eu não tenho o que temer, porque hoje eu sou uma nova pessoa. Você é uma nova criatura, é uma nova pessoa, é um espírito diferente, é um outro espírito, é um outro foco, e isso vai trazer resultados inéditos para você. Não tenha medo de repetir a história, declare isso. Eu não vou repetir histórias do passado, eu não vou passar pelas mesmas dores do passado, eu não vou passar pelas mesmas humilhações do passado, eu não vou passar pelas mesmas perdas do passado, eu não vou sofrer com os mesmos problemas, dificuldades e enfrentamentos do passado, eu não vou viver a mesma realidade, é impossível. Eu sou uma nova criatura,
criatura. Então é um novo tempo, é uma nova vida, é uma nova glória, é um novo favor, é um novo poder, é uma nova autoridade. Então não tenha medo, assim como Judá disse a Jacó: se nós tivéssemos sido mais rápidos, nós já teríamos ido e voltado 2 vezes, você já teria renovado os seus sonhos e projetos 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então declare: é tempo de uma renovação dos meus sonhos, porque os velhos, eles já se materializaram pela fé, eles já se concretizaram. O que eu queria até esse momento já está acontecendo. Então você vai precisar de um novo sonho, é uma nova viagem, é uma nova oportunidade, é um novo tempo. Você tem que renovar, você tem que rever todos os seus projetos, porque os que você carregou até o dia de hoje, declare: meu Deus, eu sei que já está saindo do papel, eu sei que está saindo do campo das ideias, eu sei que está saindo do campo dos sonhos, vai se tornar real, vai se tornar palpável, vai se tornar algo certo na minha vida. Eu creio que pela fé, dentro desse final de ano, eu vou viver tudo aquilo que eu não vivi. Declare de todo o seu coração: eu vou viver aquilo que eu nunca vivi, eu vou realizar aquilo que eu nunca realizei, eu vou alcançar o que eu nunca alcancei, eu vou conquistar aquilo que eu nunca tinha conquistado, eu vou viver uma vida nova, completamente diferente, maior e melhor do que todas as outras. Um dia Jacó chorou, ele chorou e precipitadamente ele disse: eu vou ficar de luto até o último dia da minha vida. Não, acaba com esse luto, vence esse luto eterno, esquece. Você já chorou por José, mas o Deus que é o mesmo Deus de Isaac, Jacó, de Abraão, está dizendo para você: você vai chorar de alegria por esse José de agora. O José não está morto, os planos não estão mortos, os projetos não acabaram, existe algo muito grande te esperando lá no futuro. Então declare: meu Deus, um dia eu chorei de tristeza, mas hoje eu vou chorar de alegria. Um dia eu chorei por sofrimento, hoje eu vou chorar porque eu vou viver o inacreditável. Foi isso que representou José na frente de Jacó, o inacreditável. O que é inacreditável para você? Declare: eu vou viver esse inacreditável. Você tem o desejo de crescer, de expandir, mas hoje você não vê um caminho muito certo para isso. Seja ousado, persevere, e o inacreditável vai te alcançar, o inacreditável vai acontecer. Declare: eu vou viver o inacreditável, Deus vai me surpreender. Eu vou viver o inacreditável, Deus vai me surpreender. Deus vai me surpreender, Ele vai me levantar de uma forma poderosa, grandiosa, milagrosa e sobrenatural. Eu creio nisso. Eu vou viver algo diferente, eu vou viver algo poderoso, eu vou viver algo estrondoso, eu vou viver algo incomum, eu vou viver algo especial, eu vou viver um tempo completamente diferente de tudo aquilo que eu vivi. Declare pela fé o que a partir de hoje serão os inacreditáveis que você vai viver na tua vida, as coisas inacreditáveis, o que hoje parece ser impossível, que depois de tanto tempo você acreditou que não é para você. Declare: não, eu vou prosperar de uma forma que eu nunca prosperei. Declare: qual vai ser o teu faturamento, qual vai ser o seu salário, qual que vai ser a sua empresa, quantas lojas você vai ter, onde você vai morar, o que você vai dirigir, qual vai ser o saldo da sua conta bancária. A partir de hoje você vai ser reconhecido, você vai ter credibilidade. Em quais regiões, em quais cidades? A partir de hoje você vai atender qual tipo de público? A partir de hoje, quantas pessoas você terá trabalhando para você? A partir de hoje, como você vê a sua família, como você vê o seu marido, a sua esposa, como você vê a vida dos seus filhos, como você vê o seu lar, união, alegria, companheirismo, cumplicidade, o temor do Senhor dentro dessa casa, o seu lar se tornando um verdadeiro pedacinho do céu. Declare, fale: meu Deus, o inacreditável vai acontecer na minha vida, o inacreditável vai se dobrar diante de mim. Eu vou viver o inacreditável, eu vou viver o impossível. Eu creio que desse ano não passa, nos próximos meses eu vou viver, meu Deus, grandes vitórias. Eu vou viver o sobrenatural do Senhor. Declare de todo o coração. Você não pode ser escravo do medo. Não tenha medo. Se eu hesitei em bater palmas, o que dirá nas coisas grandes? Não,
peça chance, peça oportunidade. Abra as portas, seja ousado, se arrisque, vá além. Quando Jacó rompeu, ele comeu do melhor daquela terra e morou na melhor região. Então ele só estava atrasando o melhor que Deus tinha na vida dele, o melhor que Deus tinha para ele. Deus tem o melhor para você, esse melhor vai te alcançar. Deus tem coisas inéditas, essas coisas inéditas vão te alcançar. Você vai viver algo estrondoso, eu creio nisso. Você vai viver, nós não estamos aqui com obra do acaso. Nós não estamos aqui sem propósito, sem objetivo, não. Você tem que estar certo de que de hoje em diante, a sua vida não será mais a mesma. Olhe para cá um instante, por favor. Projeta para ele 2 Coríntios 5,17. Vamos juntos. As coisas antigas, mais forte, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Percebe a conjugação do verbo surgir? Está como algo do passado ou como algo que vai acontecer? Surgiram, já está acontecendo, já está em andamento, já está fluindo. José já estava em andamento para favorecer Jacó. Já está em andamento. Repita comigo, já está em andamento. Está acontecendo. Acabou-se o que era velho. Vamos juntos, repita comigo por favor. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Já chegou. No teu caso já deve ter talvez até batido a tua porta. Já foi apresentado a você. Isaías 43, 18, 19. Não lembrem, nem considerem as coisas passadas. Não lembrem, nem considere. Nada são em comparação com aquilo que irei realizar. Vamos juntos. Será algo inteiramente novo. A única marca que você tem que carregar com você é a do Espírito Santo. Não o trauma, o medo de repetir a mesma história. Deus tem o melhor para você. Ele tem um tempo diferente. E mais importante até, do que tudo que foi dito, tudo que foi falado, é o que você vai fazer com tudo isso que você recebeu. Porque nesse exato instante você tem unção, você tem graça para sair daqui, fazer diferente e viver diferente. E olha como que são as coisas, né? Muitos são enganados pelo tempo. Sabe aquela história? Porque nós acreditamos que algo vai demorar, a gente não tem tanta disposição para fazer algumas coisas. Quando ele se posicionou foi rápido, imediatamente ele começou a comer do melhor da terra e morar na melhor região. Não foi para daqui 1 ano, não foi para daqui 2 anos, não foi no 3º, 4º, 5º, 6º, 7º ano de vacas magras. Foi naquele mesmo tempo, naquela mesma situação, naquela mesma realidade. Senhor, eu oro por cada uma das pessoas que aqui estão. Se porventura, meu Deus, existe resquícios desse sentimento, desse medo, dessa trava interna, que fazia com que muitos ficassem paralisados nessa mesma realidade, eu dou uma ordem, medo caia por terra em nome do Senhor Jesus. Toda trava, toda fortaleza mental, toda barreira emocional, lembranças, resquícios do passado, tudo aquilo que prendia o teu povo, a realidade do passado, eu ordeno seja destruído, aniquilado, que caia por terra, de uma vez por todas, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que internamente haja rompimentos, que o Senhor levante cada uma dessas pessoas de uma forma gloriosa. Senhor, que o Senhor vá tomando o espírito, tomando a mente, tomando os corações,
vai enchendo esse teu tão grande povo com graça, favor, unção, ousadia, coragem, poder, autoridade, para que eles possam avançar dia após dia, semana após semana, e que esse final de ano seja disparado o melhor final de ano de toda a história de vida do teu povo. Eu abençoo a vida de vocês, eu declaro que o que não era normal vai se tornar normal, padrões serão quebrados e novos serão estabelecidos. Eu abençoo a sua vida, eu declaro, você vai sorrir de uma forma extraordinária, você vai se alegrar de uma forma extraordinária. O seu choro não é um choro de tristeza, mas um choro de grande alegria. Eu abençoo a obra das tuas mãos, eu determino a melhor fase da sua vida, começa a partir de agora. Eu declaro pela fé, o melhor momento da sua vida começa a partir de agora. Que vocês tenham um dia melhor do que o outro, outro melhor do que o outro, uma semana melhor do que a outra, e que esses meses sejam disparados os melhores de toda a sua história. Eu te abençoo, eu declaro assim será, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor.